Olá, eu sou a Karina Chiarato, sou terapeuta sistêmica e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a aplicação das 3 leis sistêmicas nos relacionamentos amorosos. Quais são essas leis sistêmicas? O que são essas leis sistêmicas? Como eu percebo essas leis sistêmicas na minha vida? Essas leis sistêmicas foram preconizadas por Bert Hellinger lá no começo desses grandes estudos a respeito de constelação familiar, e o Bert observou que a gente, querendo ou não, tendo conhecimento ou não, essas leis elas atuam em nossas vidas. Então, a primeira lei preconizada é a da precedência. A gente vai trabalhar hoje com essa lei específica, que é o quê? É perceber, né? Qual é o meu lugar diante do meu sistema familiar? O meu sistema familiar, ele é composto, né, pelo meu sistema de origem, meu sistema biológico, pelos meus pais, pelos meus irmãos, pelos meus avós, bisavós, meus tios, todos que vieram antes de mim. E quando eu estou no meu lugar diante da minha família, respeitando toda essa hierarquia e toda essa precedência, o amor pode fluir. O amor fica em ordem hierárquica. Agora, se eu não estou respeitando essa ordem hierárquica, haverá consequências naturais, porque essas leis sistêmicas, elas são naturais. Como eu disse anteriormente, eu sabendo ou não, eu tendo conhecimento ou não, elas vão atuar assim como a lei da gravidade. Assim como a lei da gravidade nos segura aqui no planeta, né? A gente fica conectado à Terra pela lei da gravidade, essas leis universais sistêmicas, elas atuam em nós. A outra lei que nós vamos trabalhar, que são 3 leis, então a primeira que nós estamos observando é a hierarquia, saber qual é o meu lugar diante de todo o meu sistema. E todos que vieram antes fortalecem, me dão energia para que eu possa seguir o meu propósito, para que eu possa seguir a minha própria vida. Então, esse é o primeira lei que nós vamos trabalhar. A segunda lei que eu vou trazer para vocês hoje, o esclarecimento, é o do pertencimento. Por quê? Como eu disse a vocês que nós temos um sistema e todas essas pessoas que vieram antes pertencem a esse sistema, muitas vezes nós conseguimos observar situações onde as pessoas são arrancadas do sistema e isso causa um desarranjo, isso causa várias situações de bloqueios, de traumas. E a gente observando isso dentro dos relacionamentos, a gente consegue verificar se eu não dou um lugar a todos aqueles que pertencem ao meu sistema, de alguma maneira eu vou ter um vazio dentro do meu sistema e esse vazio geralmente causa o quê? Muitos medos, muitas dores, algumas situações em que nós vivenciamos nos relacionamentos, então são causadas por exclusões. Um exemplo muito claro disso é quando eu tenho um relacionamento anterior e eu não quero nem saber desse relacionamento, eu não dou mais um lugar para esse relacionamento e vou para um próximo. Muitas vezes geram situações desajustadas. Então, quando eu dou um lugar como foi, do jeito que foi, isso vai trazendo uma boa solução para todo o sistema. Todas essas leis que eu estou trabalhando nos relacionamentos, nós podemos aplicar em todas as áreas, mas hoje o foco é para os relacionamentos, ok? A terceira ordem que nós vamos trazer hoje é a do equilíbrio. Então, lembrando, a primeira ordem, hierarquia e precedência, a segunda, do pertencimento e a terceira, do equilíbrio. O que acontece em muitos casos, os relacionamentos eles não estão pautados no equilíbrio. A gente acredita muitas vezes, né, num raciocínio lógico, que nós precisamos amar, 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 dar indistintamente.
mas isso causa uma ruptura no relacionamento. O que isso quer dizer? Se eu estou dando mais do que o parceiro pode me oferecer e me dar de volta, isso desalinha. Eu não estou em conexão e em equilíbrio para fazer tudo funcionar. Eu entro em desordem, onde eu dou muito, recebo pouco. E essa pessoa que está recebendo muito e dando pouco, ela se sente inferior a essa que está dando muito e não se sustenta esse relacionamento. Por algum motivo, essa outra pessoa, ela deseja ir embora desse relacionamento à procura do quê? De um relacionamento que se possa dar e receber na mesma proporção. Então, o que eu sempre falo para as pessoas é algo que para mim é essencial. O amor, ele existe. O amor está aqui em todas as situações, em todas as direções. Tudo que nós fazemos, tudo que nós vivenciamos, há amor. Só que se esse amor não estiver em ordem, há uma falta de fluxo, porque a desordem não proporciona que o amor entre num fluxo. E quando isso acontece, várias situações de conflitos, de desordem, de desequilíbrio, de várias situações no relacionamento começam a surgir. Para que surgem todas essas situações? Para que você olhe. Então, o primeiro passo para a gente, como que eu faço? É identificar a todo instante as minhas atitudes, os meus comportamentos, se eles estão vinculados a essas ordens sistêmicas, a essas 3 leis sistêmicas, ou eu estou em desarmonia, em desordem com isso. Então, esse fluxo que nós observamos a partir do momento que eu entro em ordem, todo esse fluxo a gente consegue observar na nossa vida. Então, eu convido vocês a observarem o relacionamento de vocês. Se ele está fluindo ou se ele está bloqueado. E quando essas leis que estão atuando em nossas vidas, elas, de alguma maneira, nós conseguimos observar que determinadas ações que eu tomo, eu não estou respeitando essas ordens da hierarquia, do pertencimento e do equilíbrio. Por algum motivo, as minhas ações não estão respeitando essas ordens. O meu pensamento, os meus sentimentos não estão em sintonia com essas ordens. E por outro lado, eu consigo observar também emaranhamentos, Esses emaranhamentos, o que são esses emaranhamentos? São vínculos inconscientes e ocultos, às quais eu me conecto àquelas pessoas que vieram antes no meu sistema e por algum motivo, me conectando a essas fidelidades inconscientes, eu vou seguir padrões que também não respeitam essas leis sistêmicas. Então, quando eu tenho atitudes pessoais próprias, sentimentos próprios, eu também posso desrespeitar. E uma coisa que nós observamos muito, quando eu estou emaranhada a situações que não efetivamente foram vividas por mim, eu também desrespeito essas leis sistêmicas. E por consequência de tudo isso, nós seguimos emaranhados, totalmente desvinculados da nossa essência, trazendo vários conflitos, bloqueios, traumas, arrastando isso pelas nossas vidas afora. E como que nós superamos esses emaranhamentos, essas situações? Respeitando as ordens sistêmicas, ampliando o nosso olhar, identificando tudo que está além daquilo que nós estamos acostumados a ver. Isso é um convite para você ampliar, esse conteúdo de consciência que você tem, para que você
possa conscientemente tomar as decisões. E que decisões são essas? Eu posso simplesmente continuar, né, preso, vinculado a tudo que eu estou carregando, ou passar adiante. É um momento de tomada de decisão, né? O que eu quero, o que eu não quero. Se eu não quero fazer absolutamente nada da minha vida, ficar exatamente como eu estou, ok. Muitas pessoas preferem ficar no sofrimento do que mudar. E é uma escolha de cada um e está tudo certo. Cada um tem o seu momento, o seu tempo de amadurecimento. Agora, se eu quero mudar, é porque eu vou pegar essa informação. Muitas pessoas sequer tinham acesso a essa informação, sequer sabiam e tinham conhecimento a respeito dessas leis universais que nos conduzem e nos permeiam a nossa vida toda. Elas estão aqui disponíveis para que nós utilizamos esse conhecimento em nós para aplicar em nossas vidas. E o que acontece quando eu tenho esse conhecimento? Eu tomo consciência e eu posso fazer coisas boas para mim. Eu posso trilhar um caminho de soluções para a minha vida, para os meus relacionamentos. Então, existem muitas técnicas que eu posso indicar para vocês, que eu posso indicar muitas coisas para que essas leis sistêmicas atuem na vida de cada um de vocês. As constelações familiares é uma das principais, né, que trabalham exatamente na aplicação dessas leis sistêmicas, atuando nos nossos sistemas, trazendo o quê? Uma boa solução, trazendo paz, trazendo ordem para as nossas vidas. Uma outra técnica é os movimentos essenciais também, né? A gente pode trabalhar essa liberação nos movimentos essenciais, sabendo exatamente o meu lugar. Uma outra dica que eu quero deixar para vocês é a indicação de livros. Quantos livros nós temos que trazem? Esse livro específico fala sobre as ordens do amor. Quais são as ordens do amor? São essas leis universais sistêmicas, né? Esse último livro do Bert traz tantas informações para a gente refletir, né? E colocar isso em prática. E quando eu entro em sintonia com tudo que existe em mim, quando eu começo a observar exatamente o que está acontecendo na minha vida, há uma liberação. Ao mesmo tempo onde eu me libero de todas as amarras que me prendiam, eu me conecto a tudo exatamente como é e como é meu. E eu posso dar o quê? O passo seguinte, eu posso seguir adiante, eu posso simplesmente ser eu mesma. E isso é maravilhoso. E eu vou trazer agora para vocês alguns exemplos, né, sobre ordens, né, um pouquinho de cada uma dessas ordens. Para exemplificar isso, eu vou trabalhar com esses bonequinhos para trazer para vocês. É um caso de uma mulher de aproximadamente 40 anos, onde ela teve o seu primeiro relacionamento. Nesse relacionamento, ela teve 2 filhos desse primeiro relacionamento. Depois, ela teve um segundo relacionamento, se separou, né, desse marido e ela teve mais um filho. Então, ela tem um filho do último relacionamento e 2 filhos do primeiro relacionamento. Ao se casar com esse marido, ela, né, dentro das possibilidades, dentro do que existia nesse sistema, esse marido, ele assumiu o lugar do primeiro parceiro, assumindo esses filhos como se fossem filhos dele. E essa situação aqui, nós conseguimos verificar o quê? A violação da lei do pertencimento, porque essa pessoa que pertencia, e também da lei
da precedência, porque ele veio primeiro, ele existiu na vida dela. E quando ela, né, por algum motivo, porque aqui, quando um relacionamento acaba, a gente não está aqui para julgar o que aconteceu, como aconteceu, mas naquele momento foi possível sobreviver dessa maneira. Só que isso trouxe consequências. O que aconteceu? Por fidelidade a esses irmãos que não puderam ter o pai deles como pai, esse filho não aceita o próprio pai. A gente consegue ver aqui um emaranhamento de fidelidade, onde esse filho caçula briga o tempo todo com o pai biológico, porque esse pai biológico assumiu o papel de um outro homem que está excluído, definitivamente. Então, eu orientei essa pessoa através de constelação familiar para que esses filhos, né, tomassem consciência, para que essa mulher desse um lugar novamente no seu coração para esse homem, para esse marido, que foi o primeiro marido e pai desses dois filhos. Independentemente de tudo que aconteceu, ele sempre será o pai desses dois filhos. E uma outra coisa que aos poucos, né, porque isso aqui são anos de situações que foram vivenciadas dessa forma. E agora, aos poucos, ela pode ir tomando consciência, ela pode tomando pequenos movimentos, aos poucos, para que essa mudança interna reflita no comportamento desses filhos e desse parceiro também, porque para ele foi muito pesado. E o relacionamento dos dois acaba tendo muitos conflitos, porque criar filhos de outros, né, como se ele não existisse, esse senhor aqui, o que acontece? Isso causa um desequilíbrio também no relacionamento deles. Então, qual é o movimento aqui? De poder dar um lugar aos poucos. E o que eu tenho observado e já relatado, que esses movimentos aos poucos têm gerado situações já de alívio, um resultado que já traz uma tranquilidade e que não importa o que esteja acontecendo nas nossas vidas, não importa como que isso aconteceu até aqui, mas a gente pode nesse momento acessar uma versão mais luminosa de nós mesmos para que nós possamos seguir em frente. E nesse momento aqui, essa pessoa ficou em paz. Ela começou a observar que o relacionamento do pai com o filho melhorou, esse relacionamento aqui começou a ser reconstruído e as coisas estão começando a entrar em ordem. Não é um passe de mágica, mas é o quê? É ir aos poucos, dando lugar a cada um que pertence, devolvendo a ordem hierárquica para se ter equilíbrio nas relações, ok? Então, esse é o primeiro caso que eu quero trazer para vocês. Um segundo caso, assim, esses tipos de situações são muito mais comuns do que a gente imagina. O segundo caso é muito parecido. Então, nós temos aqui a mulher que teve uma filha mais velha de um relacionamento que ela não se casou, ela só teve essa filha com esse relacionamento. Depois, ela casou-se novamente aí ela casou-se, né, com uma pessoa, e aí ela teve 2 filhos com esse segundo parceiro. Então, o primeiro parceiro foi um namoro, que teve uma menina, depois no segundo relacionamento ela teve um casal. O que aconteceu nesse caso? Como esse pai aqui não assumiu o relacionamento, ele não quis assumir a criança, esse pai aqui, desses outros 2 filhos, ele assumiu legalmente essa criança como se fosse filha dele. Ele adotou essa criança, assumiu
em total prerrogativa todas as situações que faziam, né, a respeito desse pai. E essa criança nunca pôde ter acesso a esse pai. O que aconteceu nesse sistema? Uma dor e um sofrimento gigantesco, onde as pessoas começaram a experimentar uma saúde completamente debilitada, questões de saúde, questões físicas, né? Onde trouxe, e isso tem anos que essa situação está assim. Então você consegue observar no corpo físico já essa situação de desordem. Atingiu não apenas o relacionamento deles, que é muito desafiante, mas também a questão física. Então, mais uma vez, nós conseguimos observar aqui que nós não podemos mudar o passado. Existe uma possibilidade de voltar lá atrás e fazer essa transformação no passado? Não, não é possível, mas nós podemos mudar. Como eu olho a partir de agora? A primeira coisa a ser feita é devolver o lugar dessa pessoa. Ele existiu. Foi através dessa relação que essa criança pôde vir à vida. E isso deve ser respeitado, honrado, né? Isso aqui a gente consegue ver nitidamente a questão da hierarquia e da precedência sendo completamente desrespeitado. E então observem isso. Como a gente pode fazer essa mãe dando um lugar a esse pai, efetivamente já começa a trazer uma ordem para o sistema, já começa a trazer o que? Algo que possa trazer alívio dessas dores, possa trazer equilíbrio para esse relacionamento, porque a culpa que estava sendo carregada, né, por tudo isso aqui, porque a gente acaba carregando culpas inconscientes. Então, essas culpas, elas nos bloqueiam e nos travam. E a gente observando isso, a gente entra num processo de aceitação de como as coisas foram, de como elas se, né, apresentam para nós, como é. E cada um vai para o seu lugar, com muita paz, com muito equilíbrio. E o terceiro caso que eu quero apresentar para vocês é um caso de uma mulher solteira, que os primeiros relacionamentos dela são muito parecidos. Os 3 primeiros relacionamentos que ela teve foram muito parecidos. É uma pessoa que dá muito. Então aqui a gente consegue observar o desrespeito à ordem do equilíbrio. Então ela faz tudo por esses parceiros, o tempo todo. Ela faz de tudo pro primeiro parceiro o tempo todo. Ela, né, acaba tendo um sufocamento. Faz tudo e recebe quase nada. E o que ele faz? Vai embora, né? Vai embora. O primeiro parceiro. Começa um novo relacionamento, o mesmo padrão. Ela tem as mesmas atitudes, ela continua a oferecer muito, dá muito, e não quer, nem aceita. O mínimo que a pessoa pode dar, ela já nem aceita. O que é dar muito? É viver em função da pessoa, não ter vida própria, é fazer tudo para essa pessoa, desde faz comida, lava roupa, faz tudo, todos os serviços. Ela não tem um equilíbrio em receber também algo que alguém possa dar e oferecer para ela, não aceita. Nesse segundo parceiro, as mesmas atitudes. O que ele faz? Ele não se sente merecedor do amor dela, ele vai embora. Mas tudo que ela queria que ele ficasse, né? Aí ela tem um novo relacionamento, e nesse novo relacionamento a mesma situação, o mesmo comportamento. E qual a situação que gera? A mesma situação, ele vai embora, por mais que ela queira ficar. E agora ela está namorando e ela disse: eu estou com medo, eu vim buscar ajuda. Por quê? Porque eu estou com medo de fazer as mesmas coisas com esse namorado que eu estou me relacionando agora. O que eu posso dizer para essa pessoa e para todas que têm um caso muito parecido?
olhem para essa situação. Se você está dando muito, dê menos. Requer uma mudança de comportamento, requer que você avalie como que está o seu dar e receber, como que está, se o seu relacionamento está equilibrado, eu estou dando e recebendo na mesma proporção. Se isso estiver acontecendo, a junção do casal vai acontecer, essa conexão vai acontecer. Mas se eu estou dando muito mais do que eu estou recebendo, isso faz com que a pessoa vá embora. Então, nesse momento, olhe para isso. E qual foi a grande surpresa dela? Que quanto mais ela se adequava ao que ela estava recebendo do parceiro, mais ela foi se conectando. Então, esse relacionamento aqui equilibrado tem tudo para dar certo. E quando a gente fala, né, quais são as soluções, o que acontece, a primeira coisa que as pessoas falam assim: ai, Karina, mas eu não consigo mudar. Nossa, tudo que eu, né, paro para ver é muito difícil para mim. E assim, eu não vou conseguir, eu não consigo mudar. Primeira coisa, tudo que você pensa vai acontecer para você. Se você já tem pré-determinado que você não consegue, nossa, eu não posso fazer nada por você, e isso é uma determinação sua, isso somente você pode modificar em você. Uma segunda objeção, né, uma segunda situação que as pessoas falam muito, isso é muito difícil, então elas trazem junto, eu não consigo e é difícil. Aí pronto, é a combinação bombástica para que efetivamente as coisas não mudem na sua vida. Mas eu quero dizer que tudo é possível. Tudo que você determinar para você, você consegue. Tudo isso é possível. Uma situação que nós observamos aqui nesses 3 exemplos é que fazia muito tempo que as coisas estavam acontecendo. Então, essas pessoas disseram para mim: Karina, mas isso já faz muito tempo que vem acontecendo, né? Isso já está, né, acontecendo há muitos anos. Aos poucos, sem pressa, vai liberando isso aos poucos. Pequenas mudanças de comportamento vai gerar situações às vezes gigantescas. Então comece em pequenininho, comece fazendo aos poucos e liberando isso aos poucos, sem cobrança, sem culpa, sem pressa. E isso vai liberando em você a paz. O que as pessoas procuram nos relacionamentos? Paz e amor. É isso que as pessoas buscam. E as nossas relações, elas podem piorar? Podem. Quando eu não quero olhar para tudo isso, quando eu estou carregando culpas, quando eu decido que eu não quero mudar e que eu quero ficar presa nesse sofrimento. Eu disse também lá no começo que muitas pessoas preferem ficar presas ao sofrimento do que dar o passo da mudança. E isso é uma escolha e nós respeitamos, né? Nós respeitamos as escolhas. Aqui todos nós somos livres para tomar qualquer decisão que eu queira. Agora, se eu posso tomar uma decisão onde eu posso trazer uma melhora para o meu sistema, o que eu faço? Eu quero fazer isso, eu quero melhorar, eu quero, né, trazer um alívio para o meu sistema. Então eu olho para tudo que aconteceu, respeito tudo como foi, do jeito que foi, e eu começo a dar um bom lugar a cada situação, a cada coisa que aconteceu na minha vida, a cada experiência que aconteceu na minha vida, serviu para que eu chegasse nesse momento como eu cheguei agora. Então eu olhar para tudo isso, trazer todas essas situações para um bom lugar no meu coração, respeitando cada uma delas, isso é maravilhoso. E as constelações familiares, elas são pautadas e preconizam essas leis universais, as ordens do amor. Porque o amor desordenado só vai trazer mais dores. Então, quando eu vejo o amor
olho com amor e começo a dar lugar a esse amor, tudo que for acontecendo na minha vida será essa manifestação do amor ordenada. E uma outra situação que a gente pode observar, quando eu aplico essas ordens do amor, esse amor que se manifesta ordenado, ele me leva para esse lugar que todos nós queremos para os nossos relacionamentos, de paz, de equilíbrio. Eu vou para o meu lugar, eu me conecto com tudo à minha volta. Eu estou exatamente em sintonia com tudo que está acontecendo comigo e eu posso tomar conscientemente decisões e eu posso seguir a minha própria vida, seguir o meu próprio caminho, seguir a minha própria direção, sem emaranhamentos, sem vínculos com sofrimentos, sem bloqueios, sem essas situações limitantes que eu carregava até agora. Então, essas aplicações dessas leis sistêmicas na minha vida, elas proporcionam ordem. E a ordem vai trazer, vai possibilitar que as consequências, que as situações que vão surgir no futuro sejam efetivamente as minhas próprias escolhas. E isso é maravilhoso.